Olá, caros alunos, estamos de volta com a segunda parte da aula sobre os inibidores da síntese do DNA. Se vocês não viram a primeira parte, nós falamos sobre as sulfas, os aspectos do mecanismo de ação, da toxicidade, dos usos clínicos das sulfas. Agora, nós falaremos nessa segunda parte sobre as quinolonas, ok? Então, vamos lá. A primeira quinolona foi o ácido nalidíxico, que foi descoberto na década de 60. Na década de 70 surgiram outras quinolonas, várias outras quinolonas, como o ácido oxolônico, o sinoxacino, o ácido pirimídico, o ácido pipimídico. E na década de 80 foi uma verdadeira revolução para as quinolonas com o surgimento das fluoroquinolonas. As fluoroquinolonas ampliaram bastante a potência desse antibiótico, assim como seu espectro de ação. Dando uma olhadinha na relação entre a estrutura química e a atividade biológica, nós podemos observar que as quinolonas apresentam como núcleo básico esses dois anéis, esse anel benzênico e esse outro anel aqui, fundido um ao outro. E esses anéis tornam a estrutura química das quinolonas muito parecida com as bases nitrogenadas, principalmente as bases púricas. Ok? Então, por essa razão, essa região destacada na figura, ela consegue interagir com o DNA bacteriano. Né? Por ser tão semelhante com as bases púricas, ela consegue interagir com outras bases púricas do DNA bacteriano. Também nós temos uma outra região importante aqui na molécula, que é essa região aqui formada por R6 e também formada por R7. Essa região vai interagir com outras enzimas importantes no metabolismo dos ácidos nucleicos. Então, se por um lado a molécula, as quinolonas interagem com o DNA bacteriano, por outra elas interagem também com enzimas alvos importantes no metabolismo do DNA bacteriano. Ok? Então vamos lá. Outra região importante também da estrutura química das quinolonas são essas duas carbonilas. Essas duas carbonilas, elas inclusive são muito semelhantes a duas carbonilas encontradas também nas tetraciclinas. Elas são chamadas de região quelatogênica. Então ela consegue interagir com átomos bivalentes, com átomos trivalentes, e aí nós podemos observar que as quinolonas têm problemas com a utilização de suplementos minerais e também de antiácidos. Antiácidos e suplementos minerais, em associação com as quinolonas, vão resultar em um problema na sua absorção. Também nós temos como destacar nas quinolonas essa região R6. Essa região R6 é a região onde entra o átomo de flúor. A inclusão do átomo de flúor nessa região aumentou a atividade das quinolonas, incrementou a lipofilia, aumentou a permeação de membranas, aumentou a inibição da enzima alvo, então potencializou a atividade das quinolonas. São as fluoroquinolonas, a inclusão do átomo de flúor nessa região R6. Também outra região importante da estrutura química das quinolonas é a região R7. Essa região R7, se for incluído um grupo piperazino, esse grupo piperazino está destacado aqui, esse grupo piperazino ampliou o espectro de ação das quinolonas para as gram negativas. Só que trouxe um problema, uma reação adversa, que aumentou a atividade em receptores GABA. Então, as quinolonas agiam em bactérias, mas também tinham como efeito adverso a ação em receptores GABA. Para resolver isso, o que é que foi feito? Foi incluído um grupamento metil ou um grupamento etil em um desses dois nitrogênios, ok? Em um desses dois nitrogênios, ou foi colocado um grupo etil ou um grupo metil em R1 do nitrogênio 1. Ok? Então, isso reduziu a atividade do GABA, reduziu a interferência, a afinidade das quinolonas pelos receptores GABA. Nós temos dois tipos de quinolonas, ainda falando um pouquinho da relação entre estrutura e atividade. Dois tipos de quinolonas. Nós temos as quinolonas que apresentam apenas um grupo ionizável, está aqui ele, e as quinolonas que apresentam dois grupos ionizáveis. Os que apresentam apenas um grupo ionizável, elas apresentam um pKa em torno de 6.
O que é que significa isso? Significa que num pH aproximadamente de 6, esse grupo vai se ionizar e ele vai ser facilmente eliminado. Por isso que as quinolonas que apresentam apenas um grupo ionizável, como o ácido nalidíxico, são utilizados para infecções urinárias, porque o pH de 6 é um pH muito próximo do pH urinário, ou seja, nesse pH, a quinolona ela apresenta-se na sua forma hidrossolúvel, mais facilmente eliminado, consequentemente vai atuar em bactérias que estejam permeando ou infectando as regiões urinárias, as regiões renais. Já as quinolonas como ciprofloxacino, que apresentam dois grupos ionizáveis, esses dois grupos ionizáveis fazem com que a quinolona apresente um pKa em torno de 9, bem distante do 6, do próximo de 6, que é mais próximo do pH urinário. Significa que ciprofloxacino ou as quinolonas que apresentam dois grupos ionizáveis, elas não são utilizadas para infecções urinárias, elas têm baixas concentrações urinárias. Elas são utilizadas para outras infecções, como no caso do ciprofloxacino, para pneumonias, para infecções respiratórias principalmente. As quinolonas elas podem ser divididas em 4 gerações. Primeira geração, o ácido nalidíxico, rosaxacino e o ácido pipemídico. Segunda geração, são divididas em 2 grupos, o grupo A, norfloxacino e lomefloxacino, foram os primeiros da segunda geração, e o grupo B, perfloxacino, ofloxacino e ciprofloxacino, foram os 3 que surgiram depois na mesma geração. Os de terceira geração, levofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino e gemifloxacino, e os de quarta geração, trovafloxacino, sinafloxacino e citafloxacino. Como nós podemos visualizar nesse slide, os de primeira geração atuavam principalmente em bactérias gram-negativas e à medida que as gerações foram surgindo, houve um incremento da ação desses antibióticos em bactérias gram-positivas, em anaeróbios e também em pseudomonas. Okay? Então, os primeiros agiam basicamente em gram-negativos, que são as bactérias que infectam principalmente o trato urinário, gênito urinário, e depois o incremento das gerações houve a inclusão, aumento do espectro para gram-positivos, para anaeróbios e também para pseudomonas. Okay? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos antibióticos, nas espécies de bactérias que cada uma dessas gerações agem. Então, os de primeira geração agem principalmente em bactérias e enterobactérias. Os de segunda geração, eles continuam agindo em enterobactérias, só que eles começaram a agir também em pseudomonas aeruginosas. Os de segunda geração, isso aqui é o grupo A, o grupo A. O grupo B, eles agiram em enterobactérias, em pseudomonas aeruginosas, e seu espectro foi ampliado para os atípicos e para os estafilococos. De terceira geração, além de enterobactérias, pseudomonas, atípicos e estafilococos, houve um incremento para os estreptococos, e os de quarta geração, além de todos os anteriores, os anaeróbios também. Como é o mecanismo de ação das quinolonas? As quinolonas apresentam mecanismo de ação por afinidade a 2 enzimas diferentes. Uma delas é a DNA girase. O que a DNA girase faz? Então, durante o processo de replicação, durante a formação da forquilha de replicação, a gente sabe que o DNA ele é sintetizado no sentido 3' para o 5'. Então, significa que uma das fitas ela é sintetizada de forma contínua e a outra fita é sintetizada de forma descontínua. Entretanto, ele sempre vai caminhar no sentido 3', 5'. Ao caminhar nesse sentido, nós temos, pelo processo da DNA helicase, a abertura das 2 fitas de DNA. De um lado, nós temos o desenrolamento das 2 fitas de DNA e do lado oposto, nós temos o aumento da torção, das 2 fitas de DNA. O que a DNA girase faz? A DNA girase age do lado, na extremidade, onde está havendo o aumento da torção. Ok? Então, ela desfaz esse aumento da torção. Ele gira as 2 fitas de DNA no sentido invertido ao desenrolamento dessas fitas, fazendo com que haja uma diminuição da torção. O que as quinolonas fazem? Elas inibem a DNA girase.
Com a inibição da DNA-girase, a torção não é desfeita e as fitas de DNA, elas, ao serem desenroladas de um lado, elas vão se quebrando, elas vão se fragmentando do lado oposto. Isso tem como consequência a não replicação completa ou satisfatória da molécula de DNA. Então, a bactéria não consegue sintetizar, não consegue replicar, porque o DNA não consegue, ela é fragmentado antes do processo ser concluído. A segunda enzima que ela age é a topoisomerase 4. Então, a topoisomerase 4, como nós sabemos, o DNA da bactéria é um DNA circular. Então, quando o DNA é completamente replicado, são formados dois círculos que estão unidos pelo mesmo centro, como nós podemos verificar nessa imagem aqui. Uma das fitas de DNA está aqui, a outra fita do DNA está aqui. O que é DNA? Então, elas estão unidas, elas não conseguem se separar para que cada uma vá migrar para uma célula filha. O que a topoisomerase 4 faz? Ela quebra, como nós podemos verificar aqui, quebra uma das fitas, ela passa a fita pelo meio dessa fita quebrada, ela une novamente a fita que foi quebrada e nós teremos aí uma fita que vai para uma célula filha, uma outra fita de DNA, uma outra cópia do DNA que vai para uma outra célula filha. Okay? Então, se essa topoisomerase 4 foi inibida por uma quinolona, nós não temos essa separação das fitas e assim as células, as bactérias não conseguem se dividir, não conseguem proliferar. Então vamos ver as indicações. As principais indicações das quinolonas são utilizadas para infecções respiratórias causadas por diversas bactérias, como hemófilos, legionela, pseudomonas, infecções do trato urinário, obviamente aquelas que apresentam apenas um grupo ionizável, né? Mas principalmente bactérias que são as gram-negativas, as enterobactérias, Enterobacter, E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratia, Shigella, entre outros. Infecções do trato gastrointestinal também, pelas mesmas bactérias. A gonorreia, né? Também pode ser utilizado o ciprofloxacino para tratamento da gonorreia, principalmente a gonorreia causada por bactérias produtoras de penicilinase, onde não é possível utilizar penicilina, e também ciprofloxacino é o fármaco de escolha para tratamento do bacilo anthracis, causador do anthrax. Com relação às interações, então, as quinolonas têm uma biodisponibilidade diminuída quando usadas concomitantemente, simultaneamente com antiácidos à base de alumínio, magnésio e cálcio. Aquelas duas carbonilas quelatogênicas se ligam ao magnésio, ao alumínio ou ao cálcio, e isso impede que as quinolonas sejam absorvidas, formando complexos insolúveis. Também têm sua absorção reduzida se utilizados com ranitidina e com omeprazol, e também elas inibem enzimaticamente o complexo citocromo P450, e significa que se ela for utilizada com outras moléculas, outros fármacos que utilizam o complexo citocromo P450 como forma de metabolismo, né, ao inibir haverá um aumento na concentração desses outros fármacos. Nesse gráfico nós podemos verificar exatamente a repercussão, a influência, né, de íons bivalentes na absorção do ciprofloxacino, que nós temos a concentração do ciprofloxacino em função do tempo. Apenas com água, nós temos uma elevada concentração, com leite ou com iogurte, uma diminuição na concentração plasmática do ciprofloxacino. Também nós podemos verificar aqui, né, algumas quinolonas, ciprofloxacino, ofloxacino e enofloxacino, são inibidores enzimáticos. Então, fármacos como teofilina, varfarina, ciclosporina, que utilizam o complexo P450 para serem metabolizados em metabólitos nativos, não serão, porque haverá uma redução na sua atividade e nós teremos um aumento da concentração sérica, aumento esse que poderá gerar alguma toxicidade. As reações adversas, incidência de 5 a 10%, as mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, que são reações comuns à maioria dos antibióticos. Algumas pessoas podem ter hipersensibilidade, urticária, leucopenia, erupções maculopapulares e febre. Também foi relatado perfloxacino podem gerar tendinite ou ruptura de tendões.
Existem alguns estudos que demonstram, pelo menos em animais, que há deposição desses antibióticos em tecido cartilaginoso, então isso pode ser responsável por algumas lesões articulares. E nos Estados Unidos foi verificado fototoxicidade para o esparfloxacino, hipoglicemia para o gatifloxacino e anemia hemolítica com temofloxacino. Por essa razão, esses antibióticos foram retirados do mercado norte-americano. Os mecanismos de resistência estão relacionados à alteração nas enzimas alvo, na DNA-girase e na topoisomerase 4, assim como na permeabilidade à droga na entrada para o espaço intracelular, as porinas. Então, porinas mutadas ou enzimas alvos mutantes podem ser os principais mecanismos de resistência às quinolonas. Assim como aconteceu com as sulfas, se você não viu a primeira parte dessa aula, eu falei sobre a posologia das sulfas. Com as quinolonas também acontece algo parecido, né? A posologia dela vai ser ajustada para o clearance de creatinina. Então, se o clearance de creatinina for entre 90 e 50 ou entre 50 e 90, a gente pode ver aqui que a dosagem é uma dosagem atual, deve-se evitar apenas se houver um clearance de creatinina abaixo de 10 ml por minuto, né? Isso se a gente estiver administrando ácido nalidíxico, por exemplo. Cada uma das quinolonas ela tem as suas particularidades. No caso do ácido nalidíxico, apenas se houver uma redução do clearance de creatinina para 10 ml por minuto, né? Então, isso deve ser ajustado para que não sejam encontradas nenhuma das reações adversas, né, que nós vimos nessa aula. Ok, pessoal? Então, chega ao fim a segunda parte da aula dos inibidores da síntese do DNA. Ok? Fiquem de olho nesse mesmo canal. Nós seguiremos com o curso de farmacologia. Na próxima aula veremos, né, outra classe de antimicrobianos. Até lá!